O cessacionismo prega, advoga e ensina que os dons revelacionais e os dons de sinais cessaram com os apóstolos no primeiro século. Os dons revelacionais e os dons de sinais cessaram com os apóstolos no primeiro século. O cessacionismo concêntrico ensina que os dons de sinais cessam à medida que o fundamento da igreja é posto em uma nova cultura. Tem mais a ver com o mundo de missões. Então, quando uma igreja é edificada e a fé em Cristo Jesus é alicerçada num outro povo, aqueles dons que acompanham os missionários cessam. Desvanescentismo não crer que os dons cessaram, exceto os dons revelacionais, mas creem que houve um arrefecimento, um apaziguamento dos dons. Não acontecem com a mesma força e com a mesma frequência que a igreja primitiva experimentou. O continuismo crê que todos os dons continuam, mas eles vão qualificar os dons, principalmente de apóstolos e de profetas. Creio que o dom continua, mas com outros moldes, com outra conceituação e com outra prática. Não são as mesmas coisas que os apóstolos e os profetas do primeiro século. Mas uma observação é necessária ser feita. Até aqueles que creem que todos os dons continuam, eles têm uma parcela de cessacionismo. Porque todo cristão ortodoxo vai ter uma parcelinha de cessacionismo, no sentido de revelação doutrinária e teológica. Até aqueles irmãos que creem que Deus ainda revela alguma coisa, não creem que Deus revela doutrina e teologia, mas é um outro tipo de revelação. E aí eles vão qualificar o dom ou o ministério com outros conceitos. Observação feita, vamos continuar. Pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico crê que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que acontece com a evidência do falar em línguas. Mas os que creem na segunda bênção, no molde wesleyano e metodista, acreditam que a segunda bênção não necessariamente acompanha com as línguas, mas é um poder para a santificação e para o serviço. Mas é uma segunda bênção. O neopentecostalismo é um reavivamento de todos os dons, mas com ênfase na teologia da prosperidade. E o líder da igreja sempre vai ser um apóstolo. O que é muito difícil para a gente coadunar. Por que é difícil ser um cristão neopentecostal? Porque geralmente a ênfase do neopentecostal não está na salvação pela graça, mas na riqueza pela fé. A ênfase. O restauracionista é aqueles que creem na restauração de todos os dons nos moldes bíblicos mesmo. O profeta existe mesmo. Não é um profeta qualificado diferente. É aquele que traz revelações, inclusive, de doutrina. E aí nós vimos que as heresias todas dependem de uma doutrina da restauração. O Charles Russell trouxe revelação para os testemunhos de Jeová. Ellen White trouxe revelação para os adventistas. E Joseph Smith trouxe revelação para os mormons. Então, todas as seitas e heresias dependem de uma revelação pós-escriturística, pós-cânon. Por isso, não tem como ser cristão sendo restauracionista. E sucessão apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, creem que o Papa ex-cátedra, quando fala da cadeira, junto com o seu colegiado dos bispos, eles são dotados de um carisma. E carisma aqui, eu já falei com os irmãos, que é a mesma coisa que dom. Que carisma é esse que o Papa tem? Que dom é esse? O dom da infalibilidade. Então, a interpretação papal é como se fosse uma profecia, uma revelação de Deus. Nós cremos nisso? Não, não tem como. A gente crê somente na sola escritura, somente as escrituras, como nossa regra de fé e prática. Então, não existe nenhuma interpretação autorizada. Beleza? Para a gente, isso não existe.